Tá, então eles estavam, depois de ter atendido o Antônio, né, aquele rapaz que estava para desencarnar, eles continuaram conversando e o André queria conversar mais profundamente com o Francisco, e começaram a conversar, e eles teriam uma reunião com o Alexandre, e o Alexandre está propondo uma reunião para explicações, né, a respeito de mediunidade e psiquismo. E aí o Francisco oferece alguns amigos que estão encarnados para fazerem parte, né? E eles estão nesse debate. Se você quiser colocar mais alguma. Não, perfeito. Aí a gente parou no começo dessa página, ainda está no iniciozinho do capítulo. E a gente começou aqui. Deixa eu voltar para a página. Deixa eu voltar só no parágrafo para não começar assim. Nosso núcleo de estudantes terrestres já possuía certa expressão numérica. No entanto, faltava-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar em pleno proveito. Isso aí, a reunião vai ser meio que, como diria na Marinha, um cobre a linha, né? Seria uma reunião para explicações, de como se, de tudo que envolve, né, a mediunidade, para ter mais proveito realmente. Em vista disso, imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. E a gente tinha parado aqui. E como julgasse útil fornecer-me informações pessoais destinadas à minha própria elucidação, acrescentou gentilmente: os irmãos que comparecem, indaguei curioso, conservam a recordação integral dos serviços partilhados, de estudos levados a efeito e observações ouvidas? Alexandre pensou um momento e considerou. Mais tarde, a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. O homem eterno guarda a lembrança completa, conserva consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que ele é próprio. Interessante essa parte, né? Porque a gente até fala a respeito dessas memórias, né? Que estão até no mentomagnetismo mesmo. A gente, quando faz aquele envolvimento magnético, né? Envolvendo com amor as memórias mais sublimes, para que o espírito tenha acesso a essas memórias que te tragam paz, conforto, te tragam uma alavanca, né, para você seguir. E Sani, pode falar. Já que você deu essa paradinha, eu vou até também fazer uma reflexão sobre essa parte da rememoração das experiências que a gente tem, né, no plano extrafísico. Porque isso vai ser uma característica, uma capacidade que a humanidade vai cada vez mais adquirir à medida que vai evoluindo, e essa conexão ali do corpo astral com o corpo físico, ela se tornar mais fluida. Os espíritos, eles dizem que tem existe uma limitação, uma tela, igual uma peneira, que se deixa passar só algumas informações, e olhe lá, ali no duplo etérico, tanto que vocês podem até encontrar esse nome como tela etérica, que é uma filtragem das nossas experiências que a gente tem quando se desdobra, a gente está com outro corpo, é o corpo astral. Com um outro cérebro, entre aspas, viu? O cérebro do corpo astral, a estrutura de cognição do corpo astral. São outros sentidos. Ali, nós recobramos uma série de percepções e uma cognição diferente. O momento que volta para o corpo físico, ele
vai passando ali só uma partezinha, e olhe lá. Isso, ele pode ser desenvolvido, cada vez mais, essa rememoração das nossas experiências. E uma das formas é, quando acordar, é buscar ficar rememorando, entrando em sintonia com aqueles sonhos, aquelas experiências que você teve durante o sono, né? Então, se às vezes acorda e já tem que fazer alguma coisa, é bom até colocar o despertador um pouquinho antes, e você desperta e fica ali paradinho, sem se mexer. Buscando começar a criar aquela linha de pensamento. E uma das formas que você pode fazer é ativar magneticamente mesmo aquelas lembranças, para cada vez isso ficar mais e mais fluido. E sempre lembrando que o fato de não ter a rememoração não quer dizer que a gente não esteja tendo vivências. Aí eu vou só terminar com um caso. Uma vez eu até postei já no nosso grupo, mas já faz anos que eu postei, de um livro de uma senhora que ela se especializou no seu caminho espiritual por desdobramentos lúcidos assistenciais. Ela se desdobrava, bem estilo que o Djair ele realiza. Ela tem uma facilidade de um desdobramento espiritual e participava de vários trabalhos assistenciais. Então, pessoas que estavam para desencarnar, para crianças, e a espiritualidade ia levando ela para vários locais. E ela voltava e tinha uma alta recordação e escrevia. E aí fez um livro. Teve uma experiência que ela considera uma das mais profundas, mais bonitas dela, que ela foi levada para um navio que afundou, para um resgate de vários espíritos que estavam presos ali. E aí, nesse processo que ela vai contando, tinha outros encarnados também, só que eles ainda tinham, eles estavam em um estado bem mais, eles não estavam com plena clareza ainda do que estava acontecendo. E aí ela vai contando uma conversa que ela teve com os mentores, falando assim, olha, nem todos têm essa percepção que você costuma ter. E isso vai vir com o tempo. E é bem bacana, sabe, essa experiência e essa conversa que ela tem com o mentor nesse trabalho, sabe? Então, tem bem a ver um pouco com esse aspecto. Mas ele pode ser desenvolvido, claro que cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma predisposição. Então, algumas vão ter mais, outros menos, né? Mas dentro da sua condição, é possível se melhorar, né? Melhorar essa rememoração, se a pessoa achar por bem que é interessante. Então era isso que eu queria compartilhar também. A gente deveria considerar isso que você está falando como presente em cada, digamos assim, transição de dimensão. Né? Você está falando do corpo físico, do pretérito, mas provavelmente existe a mesma situação, né, do corpo etéreo, do corpo astral e assim por diante. Entre as várias dimensões, deve ter esse tipo de barreira, né, que, como você disse, pode ser desenvolvida, né, vai sendo desenvolvida à medida que a gente vai evoluindo, mas é uma coisa que a gente tem que começar a considerar, né, que essa mesma dificuldade que a gente tem de, no plano físico, entrar em contato com o que está acima, acho que cada camada de desenvolvimento apresenta a mesma situação. Com certeza. Tem até o caso do desdobramento do corpo mental. O desdobramento do corpo mental já é uma experiência muito rara, que a pessoa está com o cérebro ali plenamente do corpo mental, a cognição do corpo mental e os sentidos do corpo mental. E as experiências em desdobramento em corpo mental, elas são... O Kardec, no capítulo 8 ali do livro dos Espíritos, ele vai falar só sobre os desdobramentos. E aí, o desdobramento do corpo mental, né, ele não usa esse termo, desdobramento do corpo mental, mas ele usa o desdobramento que é em êxtase. Porque no corpo mental ele tem visão, é cosmovisão. Então ele entra em um
estado de êxtase, com é uma concepção tão diferente que eles não têm palavras para descrever como é que é as vivências em corpo mental. E a mesma coisa, né, exatamente isso que você falou, quando ele retorna ao corpo astral, já para o corpo astral já tem o filtro, e ali para o corpo físico ainda, menos ainda. E imagina ainda para os outros corpos acima, como que deve ser essas experiências. É verdade. Vou continuar, então. Mais tarde, a experiência mostrará a você como é reduzir. Isso aqui eu já li, né? Sandra, posso só fazer mais comentário? Pode. Essa questão que o Silvio colocou foi tão bacana, ele me trouxe aqui umas reflexões que eu acho que é interessante, que eu vou compartilhar. Uma vez eu estava vendo, né, quando o papai faleceu, aí eu fui ajudar minha mãe a organizar o material do papai. E aí tinha umas cartas do Lacerda para o papai. E aí eu peguei para ler, né, as conversas. Muito bacana. E tem ali um material, agora, né, como eu estou ainda de mudança, ela está arquivada, mas depois eu vou ver se eu escaneio e eu compartilho isso para as pessoas que trabalham com apometria, onde ele vai refletindo na metodologia, que seria a metodologia mais avançada da apometria. Que o nome é pneumiatria. E é uma carta bonita porque ele vai refletindo sobre, né, mostrando para o papai a característica dessa metodologia, que é você vai, olha só se não tem um pouco a ver com a metodologia do mentomagnetismo, né? O Lacerda todo animado, contando informações que a espiritualidade estava dando para essa metodologia. Pneumiatria, depois vocês podem até procurar sobre essa metodologia. O grupo mediúnico, quando acontece ali a incorporação com algum espírito necessitado, o grupo ele envolve em uma energia de amor tão forte, e vai envolvendo ele. E a apometria, ela trabalha com processos de desdobramento, mas é sempre de desdobramento do corpo astral. E aí vai envolvendo em um amor cada vez maior. Claro que o grupo ele tem que ter essa capacidade de radiação amorosa. Até que acontece um desdobramento, e a ideia é, pela intencionalidade, pela vontade, a realizar um desdobramento em corpo mental do espírito. Por quê? E aí ele estava contando ali, todo animado, algumas experiências. O momento em que o espírito ele tem um desdobramento em corpo mental, envolvido com a espiritualidade maior, naquele campo de amor, e ele tem contato com os sentidos do corpo mental, aquela cosmovisão, aquela beleza universal. É um choque de amor tão grande que quando ele retorna, é um choro que ele tem, e é de uma beleza tão grande que ele fala assim, né, o que vai ser da minha vida agora, depois dessa visão espiritual tão profunda? E ele se modifica completamente. E o papai falava que a técnica da pneumiatria era como a visão do Paulo, né, que ele encontra com o Cristo interno dele, é tão forte que ele fala assim, a minha vida agora ela se modifica completamente, é uma visão espiritual tão grande. E toda a ideia era no desdobramento do corpo mental. E depois eu fiquei refletindo sobre as informações que a espiritualidade foi conduzindo para o mentomagnetismo, que era isso, era conduzir o grupo num aumento de vibração tão forte, onde pudesse tocar nas fibras mais íntimas, não só daquele espírito, mas de todo o grupo que vem ali né, que está conectado com aquele espírito que incorporou. E então
eu acho muito parecido esse aspecto, sabe? E aí tem todos os princípios que eles colocam de interligação do grupo, de aumento da frequência vibratória, de ativar as fibras mais íntimas. Então pode ser que a espiritualidade até realize aí uns desdobramentos em corpo mental de acordo com a força amorosa do grupo, sabe? São só reflexões aí, mas esse ponto que o Silvio colocou, eu lembrei da pneumiatria e, enfim, compartilhei com vocês. É bem interessante mesmo, realmente leva a pensar que parece uma sequência, né, de aprendizado. Você vai da apometria e vai se estendendo, né, para o eletromagnetismo. Uma modificação. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pelas injunções da luta a que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação do seu detentor. No que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, cabe-me acrescentar que, na memória de todos os irmãos de boa vontade, permanecerá, de qualquer modo, o benefício, ainda que eles mesmos, no período de vigília, não consigam positivar a origem. Peraí, que eu li tudo errado aqui. Entretanto, cabe-me acrescentar, na memória dos irmãos de boa vontade, permanecerá de qualquer modo, o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. As aulas, no teor daquela a que você assistirá nesta noite, são mensageiras de inexprimível utilidade prática. Em despertamento, na crosta, depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles, não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com este as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados, e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-se-lhes as observações e trabalhos de cada dia. É lastimável. Pode Dani, falar. deixa eu só fazer também um comentário nessa parte, que é bem no que a gente estava conversando aqui, que o mentor Alexandre está passando, que mesmo que a pessoa ela não tenha a rememoração clara, essas informações vão vindo como ideias inatas. Ela, quando vê, ela ali vem como uma predisposição. Ela vai, com o tempo, percebe alguma coisa que, por associação de ideias, vai facilitando a assimilação dessas informações, desses ensinamentos. Deixa eu voltar para a página. Peraí. É lastimável, disse eu, valendo-me da pausa mais longa, que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa as instruções dessa natureza. Seria de extraordinária significação o ato de se congregarem mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes, recebendo em conjunto sublimes iluminações.
Sem dúvida, é Darbil o orientador do otimismo do sempre. No entanto, não podemos violentar ninguém. Toda elevação representa uma subida, e toda subida pede esforço e ascensão. Se os nossos amigos não se aproveitam da força que lhes é peculiar, se menosprezam os seus próprios direitos divinos, por olvidarem e, por vezes, detestarem os sagrados deveres que o Pai lhes confiou, como operar por eles? Como operar por eles se constitui lei primordial da vida a realização divina e eterna para cada um de nós? A observação era profunda e indiscutível. Há tempo, defrontáramos vasto edifício que impressionava pelas linhas modestas, embora transbordantes de luz. Vamos agora ao trabalho, convocou Alexandre resoluto, mas objetei por minha vez. Não se efetuarão as aulas na sede do agrupamento onde se processam os serviços a seu cargo? Se o trabalho, respondeu ele atencioso, fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo, com maior êxito. Mas, no presente caso, devemos atender a irmãos ainda encarnados, que vêm até nós em condições especialíssimas. Precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na Terra. Chegamos diante da porta de entrada, onde se movimentava grandes números de companheiros no nosso plano. O instrutor explicou: temos aqui uma nobre instituição espírita, a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. O Sagrado Espírito de Família Evangélica permanece vivo nessa casa de amor cristão, que o Espiritismo ergueu, por intermédio de uma venerável missionária do Cristo. Nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência, relativamente aos fins a que se destinam. Como é interessante, acentuei, o fato de necessitarmos de ambientes domésticos para instrução aos companheiros encarnados. Sim, comentou Alexandre com elevada sabedoria. Você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio Mestre foram ministrados no seio da família. A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simeão Pedro, em Cafarnaum. Uma das primeiras manifestações do Nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares, numa festa de núpcias em pleno aconchego do lar. Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. A última reunião com os discípulos verificou-se no cenáculo doméstico. O primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a moradia simples de Pedro, então transformado em baluarte inexpurgável da nova fé. Inegavelmente, todo o templo de pedra, dignamente superintendido, funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na igreja viva do Espírito, no coração do povo de Deus. Sem adesão do sentimento popular, na esfera da crença vivida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo. Por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas como igreja orfanato, igreja hospital, onde não somente o sacerdote da fé veicula a palavra de interpretação,
mas onde as crianças encontrem a rima e esclarecimento. O jovem, a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento. O doente, o remédio salutar. O ignorante, a luz. O velho, o amparo e a esperança. O espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas, trabalhadoras. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos da transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade, das catedrais de pedra em lares acolhedores de Jesus.